O concurso público nacional unificado, apelidado de Enem dos concursos, é um novo modelo de seleção pública que centraliza em um único dia a prova para milhares de vagas em vários órgãos públicos federais pelo país inteiro. Quem conversa comigo sobre o CPNU é José Celso Cardoso, secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Olá, José Celso, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Maravilha, uma honra, uma alegria poder compartilhar com vocês essa ideia. E qual é a proposta, então? A ideia é que esse modelo passe a ser o modelo oficial? Todos os concursos vão ser realizados dessa forma? A ideia dessa inovação é que esse modelo passe a ser o modelo dominante. Talvez não o exclusivo, mas o dominante para a seleção pública no nível federal, por onde começamos, mas hoje já há vários estados e municípios interessados também em aplicar a mesma metodologia. Né? Para os estados também seria feito no país inteiro para cargos estaduais? Na verdade, é um modelo que pode ser adaptado tanto para um estado em particular, né, usando como referência as vagas próprias do nível estadual, né, como pode ser aplicado por um conjunto de estados simultaneamente. Né? Não há uma restrição, o modelo ele é muito flexível nesse sentido. Né? Então, a gente enxerga um grande potencial no futuro de consolidação dessa ideia, desse modelo, como um modelo dominante de seleção pública no Brasil. Que a ideia é justamente democratizar o acesso, né? Que Exatamente. As pessoas do país inteiro possam prestar concurso para vagas, né, de onde quer que elas estejam. Exatamente. São duas ideias força. A primeira é a de ampliação do acesso. E a gente está fazendo isso, no caso do CNU, por meio de uma organização do concurso nas 5 regiões do Brasil, envolvendo 228 cidades. Foi assim no CNU 1 e será também no 2, né? De modo que as pessoas têm mais facilidade de acessar os locais. A segunda ideia força é a da democratização do acesso, né? Que a gente está fazendo por meio de várias combinações de iniciativas. Primeiro, a taxa de inscrição muito baixa. R$ 70 apenas, quando tem, por exemplo, concursos que cobram mais de 200 para as pessoas se inscreverem. Segunda coisa, uma possibilidade de isenção da inscrição para muitos segmentos da população, né? Não só cadastrados no CadÚnico, né? No Cadastro Único do Bolsa Família, mas população de baixa renda de modo geral e outras situações específicas, alunos oriundos do ProUni, enfim, tem uma gama de situações que permitem isenção. Então, do total de inscritos, quase a metade tem sido de isenções. E, adicionalmente, eu diria que existe uma intenção do governo de aplicar agora a nova lei de cotas, né, que foi aprovada recentemente, para ampliar as possibilidades de acesso das populações antes marginalizadas, né? População negra, população indígena, população quilombola, população com deficiência. Então, isso tudo está sendo feito para garantir acesso e democratização do acesso. E esse ano agora, né, 2025, é a segunda edição, né? O que se aprendeu na primeira edição? Teve aí a questão que a data precisou, inclusive, ser mudada por conta, né, das enchentes, do desastre lá no Rio Grande do Sul, né? O que se aprendeu com esse processo? A gente até brinca internamente na equipe dizendo que o CNU ele é uma grande fábrica de inovações. Por quê? Porque ele foi se deparando com muitas situações difíceis e adversas ao longo do percurso, o que ensejou a necessidade de criação de soluções imediatas, para não impedir a realização do concurso, né? Ele continuar vigente, atuante e poder ser concluído com sucesso, como foi o caso do CNU 1, mas a gente teve que se deparar com várias situações complicadas. Eu vou citar, além dessa que você lembrou, né, que foi a catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul, porque é importante lembrar isso, que a prova estava marcada para o dia 5 de maio de 2024 e a catástrofe, quer dizer, a enchente maior aconteceu 2, 3 dias antes. Então, as provas, inclusive, já estavam até distribuídas ou perto de serem distribuídas para as escolas. Então, houve a
necessidade de fazer uma grande engenharia reversa, de recolher as provas, evitar fraude, né? Segurança, garantir a segurança, a integridade, né? Das provas, do concurso como um todo, enfim. Então, por meio dessa dificuldade, nós criamos, por meio de um edital específico, que veio a público na sequência do episódio, uma regra que garantirá, daqui para frente, a continuação do concurso, mesmo quando ocorra, a gente espera que não ocorra nunca mais, não é mais, mas se ocorrer alguma catástrofe parecida ou equivalente que impeça a realização da prova em determinados lugares, o concurso consegue continuar seguindo normalmente nos outros lugares e é feita uma prova separada, específica para aqueles locais em que tiver acontecido alguma situação emergencial, catastrófica, equivalente. Então, só no lugar específico. Exatamente. E como isso tudo envolve comparabilidade das provas, garantia de que as pessoas vão estar disputando as mesmas vagas, etc., foi feita toda uma engenharia de montar uma solução que garantiria não só a não exclusão de quem já estava inscrito nos concursos, como a possibilidade das pessoas afetadas, por exemplo, poderem fazer a prova em outra ocasião, mantendo-se na disputa, né? Então, isso foi uma inovação importante. A outra inovação importante tem a ver justamente com a aplicação da lei de cotas, né? Porque o que a gente identificou no CNU 1? O maior quantitativo de inscritos foi de mulheres, né? Mais da metade foram mulheres. E, no entanto, quando saiu o resultado, apenas cerca de 30% de aprovados havia sido mulheres, né? Então, nós desenvolvemos agora para o CNU 2 uma estratégia que é de garantir que pelo menos haja uma igualdade de gênero na passagem da primeira para a segunda fase do concurso. Ou seja, a primeira fase, que será realizada dia 5 de outubro, é composta por provas objetivas. Os candidatos fazem a prova, vai ter um resultado parcial dessa prova e constatada a situação em que, na disputa por determinado cargo, haja mais homens do que mulheres, ou seja, mais de 50% de homens em relação a mulheres, né, vai ser feita uma equiparação do número de mulheres, de modo a que haja 50% de homens e 50% de mulheres na disputa da segunda fase, que aí é a prova objetiva, a prova de títulos, etc. Então, isso foi criado não só para garantir uma equidade de gênero, mas também para evitar problemas que são comuns no caso das mulheres quando participam desse tipo de certame, né? Tem menos tempo para estudar, né? Tem que se deparar com situações ligadas ao cuidado dos filhos ou dos familiares, então muitas vezes perdem as provas, se inscrevem, mas não conseguem fazer a prova, né? Enfim, tem uma série de situações que levam a um desfavorecimento, né, histórico, né, das mulheres nesse tipo de evento, e aí esse mecanismo foi criado para gerar uma igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na disputa das vagas ao final do percurso. Mas né? Isso são, então, as mulheres que foram... Isso adianta a classificação, mas elas têm que ter a nota mínima. Sim, tem que tirar a nota mínima, exatamente. Eu vou dar um exemplo, né? Um cargo que tenha 100 vagas, por exemplo, né? Se ao final da primeira fase tiver 60 homens classificados e 40 mulheres, né? Você tem uma desproporção aí de 60% para 40%. O que vai ser feito? Os 60 homens continuam na disputa e vão ser chamadas mais 20 mulheres para ficar 60 e 60 pessoas, né, 60 homens e 60 mulheres, para disputar a segunda fase, né, que é a prova objetiva e a prova de títulos. Então, isso vai garantir melhores condições de disputa no caso das mulheres. Né? Que num concurso desse alcance, desse tamanho, muito concorrido, né, sempre tem muita gente que passou, que aprovada só, né, dá para mexer só na classificação mesmo. Exatamente. Não, e também porque acontece uma coisa que é comum aos concursos de modo geral, que é o fato de as mulheres terem melhor desempenho nas provas escritas, né? E até mesmo de títulos, do que os homens, tradicionalmente é assim, né? Então, isso garante uma igualdade de oportunidades para aquelas que têm já titulação, né, na área, que têm capacidade de fazer uma prova discursiva mais qualificada, enfim, né? Agora, tudo isso tem a ver com uma ideia que está por trás do concurso,
que eu diria que é a terceira ideia-força, né? Porque eu falei aqui da ideia da ampliação do acesso, da democratização, e eu acho que tudo isso tem a ver com uma terceira ideia muito importante, que é de mudar a configuração da burocracia federal brasileira, né? O que quer dizer isso? Nós temos uma população majoritariamente negra ou parda, né? Nós temos uma população que é de baixa renda ou de renda média e baixa, né? E, no entanto, essas características não se refletem, né, na burocracia federal brasileira, né? Então, a gente acredita que, tornando a burocracia mais representativa do conjunto da população, nós vamos ter, no futuro, mais e melhores políticas públicas, né? Existe na teoria que estuda esse assunto um conceito, que é o de burocracia representativa, né? Que fala que quanto mais a burocracia tiver o perfil da população, em termos sociodemográficos, territoriais, raça, gênero, etc., mais e melhor são as políticas que são desenhadas ao longo do tempo, né? Porque as pessoas que vêm para o setor público trazem a sua bagagem pessoal, a sua experiência, a sua formação, a sua vocação, não é? Isso se reflete nas discussões internas que formulam políticas, não é? Que atendem ou que visam atender, né, as necessidades da população. Então, esse é um grande objetivo que a gente espera atingir, mas cujos resultados só vão ser possíveis de serem conferidos ao longo de um período longo de tempo, né, largo de tempo, por conta da necessidade de incorporar os servidores, eles se aculturarem na lógica pública, deles atuarem na formulação de políticas, haver um monitoramento, uma avaliação que mostre que essa aposta, né, foi correta. E eu acredito que será. É um modelo, né, a longo prazo. É um modelo de longo prazo, exatamente. O edital do concurso desse ano, ele já foi retificado 4 vezes. É nesse intuito? Por que precisou ser feito isso? É comum também nos concursos como um todo, né? Porque a montagem do edital é uma peça complexa. O edital vamos dizer, o contrato do concurso, né? Que as pessoas que são candidatas ou estão interessadas usam como referência para decidir se vão concorrer ou não vão a determinada vaga, né? Então, ele tem que estar muito redondo, ele tem que estar muito certinho todo. E como ele é muito complexo, porque ele tem que prever todos os detalhes do concurso, os dias da prova, as condições de classificação, as condições de desempate, se houver empate entre candidatos. Então, é um conjunto muito complexo e amplo de questões, né? Então, sempre tem questões que precisam ser ajustadas ao longo do percurso até a realização da prova, que vão sendo identificadas pela própria sociedade, pelos especialistas que olham o edital, pela banca examinadora que é contratada para montar a peça, né? Porque isso é um detalhe importante. Embora o MGI, o Ministério da Gestão, seja o formulador dessa política, quem implementa a política é uma banca examinadora que é contratada por meio de uma licitação pública, né? O ano passado foi a Sesgran Rio, esse ano está sendo a FGV, do Rio de Janeiro, né? A banca que é responsável pela organização do edital, da prova, a aplicação da prova. Então, tem várias questões que vão precisando de ajuste ao longo do processo. Isso faz parte de qualquer concurso. E tem um alerta até no próprio site, né, dizendo que para as pessoas só se informarem, né, na página oficial. Exato. Que mesmo essas mudanças, né, assim, tem esse perigo, né, de informações truncadas. Dúvidas, desinformação. Infelizmente, nós estamos vivendo no mundo todo, né, uma realidade de hiperdigitalização e de hiperinformação de tudo, em que muitas vezes pessoas mal intencionadas buscam tirar proveito de determinadas situações, né? Então, por exemplo, no início do certame, apesar dos avisos todos sempre do MGI para que as pessoas busquem sempre as informações oficiais do site oficial do concurso, que é o site do MGI, né? Muitas vezes sites enganosos tentam ludibriar as pessoas para recolher recursos como se fossem as inscrições do concurso, e coisas desse tipo. Então, o alerta é importante. É importante que todos os candidatos mirem sempre as informações oficiais que estão divulgadas no site oficial do concurso, no site do MGI.
do Ministério da Gestão. Com taxas extras. Taxa extra não existe, exatamente. Data da prova, está tudo ali direitinho, qual é o cronograma, o calendário, os editais oficiais, né? Todas essas retificações são sempre publicadas e divulgadas e comunicadas pelo MGI, né? Então, o site oficial é o local onde os candidatos devem procurar as informações corretas. Agora, a realização de uma prova unificada num país, né, de dimensões continentais como o Brasil é um grande desafio, né? Como fazer, como se organiza essa logística? Roberta, você falou do assunto que é o mais assim, intrincado do CNU. Porque o que acontece? Tradicionalmente, as provas no governo federal eram feitas ou em Brasília ou em poucas capitais, né? Dificilmente havia provas em todas as capitais, por exemplo, só órgãos com muita capilaridade, como o INSS, às vezes talvez IBGE, enfim. Então, isso não era uma tradição, né? Então, ao buscar uma ampliação do acesso, uma democratização das oportunidades, o MGI se colocou no desafio de levar a prova ao maior número de pessoas interessadas e aptas possível. Então, a gente fez isso, como eu disse no início, levando a prova para 228 cidades do Brasil, né? Isso garantiu, por exemplo, no CNU 1, que houvesse inscritos de 5.555 municípios. Praticamente todos os municípios brasileiros tiveram pelo menos uma pessoa inscrita no concurso, né? No concurso do ano passado. E quase a mesma quantidade agora, pelos dados que a gente já tem de inscritos do CNU 2. Mas essa logística de universalização, vamos chamar assim, das oportunidades, ela exige uma grande logística de segurança, né, e de transporte, né, porque nós precisamos garantir a integridade física das provas, né, para evitar roubos, furtos, fraudes. Nós precisamos garantir que as provas cheguem às diversas escolas no dia certo, na hora certa, que as pessoas todas possam ter acesso aos locais de prova com segurança, com transparência, com informação clara. Então, há um grande desafio de segurança, de comunicação e de transporte, que é o que exige muita energia da equipe que organiza, que toca o concurso, né, que é a equipe do MGI. Mas a gente tem se saído muito bem nisso, né? A gente fez um arranjo de governança, como se diz hoje, né, para executar esse concurso, que envolve parcerias com vários órgãos da administração federal, né, no que diz respeito a conteúdo e logística de prova, parcerias com o INEP, que tem muita experiência por conta do Enem, né, parceria com a ENAP, que é quem está assumindo agora a própria coordenação do certame, parceria com o IPEA, que está fazendo acompanhamento de resultados, e parceria com a parte toda de segurança e comunicação, né, e transporte, ou seja, agência de inteligência, a BIM, Polícia Federal, né, há uma parceria que é feita por meio do Ministério da Justiça com todas as polícias estaduais para garantir o deslocamento das provas em segurança, tanto para ir como para voltar, porque a prova tem que chegar nos locais e ela tem que voltar para ser corrigida. Então, tem toda uma engenharia reversa, né? A comunicação que estamos fazendo, né, por meio de programas como o seu aqui e por meio de uma articulação em rede com rádios e TVs estaduais, né, para comunicar todas as informações corretas para as pessoas. Enfim, é uma grande logística que trouxe muito aprendizado, né, para o governo federal nessa tarefa de realizar concursos de grande escala. Eu acho que isso fica para o futuro como um legado dessa experiência. É uma rede complexa mesmo, né? Sim. Uma das críticas anteriores que se fazia, que foi feita, era que haveria o risco de muita judicialização, muitos recursos. Isso se confirmou? As judicializações também são um fenômeno comum no Brasil, no mundo dos concursos. Já né? Todos os concursos, né, sofrem algum tipo de judicialização. Não foi diferente no caso do CNU. A diferença no caso do CNU é a escala, né? Porque
Porque como é um concurso que, no caso do CNU 1, reuniu 6.640 vagas, no CNU 2, 3.652 vagas, ou seja, são poucos os órgãos que têm esse quantitativo para fazer um concurso próprio com essa escala, né? Então, são muitas vagas, são muitas oportunidades de bons empregos, né? Então, há um grande interesse da sociedade como um todo, né, em participar, tanto que houve 2 milhões de inscritos no CNU 1, quase 1 milhão de inscritos agora no CNU 2, né? Há muita mobilização, né, da sociedade e dos diversos grupos que compõem a sociedade. Então, é natural que, numa disputa muito acirrada como é a dos concursos, e esse em particular, né, haja contestação, questionamento, haja inclusive interesses de determinados grupos em obter alguma vantagem ou alguma forma de acessar as etapas subsequentes do concurso por meio da judicialização. Faz parte da democracia brasileira, faz parte da realidade dos concursos, mas nós também temos uma parceria muito importante desde do primeiro episódio do CNU com a AGU, com a Advocacia Geral da União, e que coordena uma rede de defesa jurídica do concurso, que envolve todos os órgãos que participam do concurso, que são mais de 20, né? Foram 21 no CNU 1 e agora vão ser 32 órgãos envolvidos. Então, todas as assessorias jurídicas desses órgãos, em conjunto com o MGI e com a AGU, montaram e executam uma rede de segurança jurídica para garantir a integridade e a efetividade do concurso, né? E nós conseguimos fazer isso com o CNU 1 e estamos também conseguindo com o CNU 2. E por que será que houve menos inscrições na segunda edição? Eu acredito que tenha um pouco a ver com o perfil das vagas, né? Porque o que acontece? São menos vagas e com perfis talvez mais específicos, né? Vou dar 2 exemplos. Você tem, como as pessoas já sabem, né, o CNU está organizado em blocos temáticos, né? Ou seja, ao invés da prova ser feita por carreira específica ou por cargo específico, ele é feito por área de atuação governamental, que são os blocos temáticos: Seguridade Social, Cultura e Educação, Regulação, Administração Pública, etc. E há 2 blocos, por exemplo, que são de nível intermediário, né, para candidatos de nível médio, que não exige nível superior ainda de formação completo, que são os blocos de saúde e de regulação, que são atividades muito específicas das agências reguladoras, né? Então, são cargos que exigem formações técnicas muito específicas. Então, como o concurso está organizado pelos grandes temas, né, ou áreas de atuação de governo, mas eles têm conteúdos muito específicos, a gente acha que isso induz as pessoas, né, a escolherem aquele bloco temático em relação ao qual eles têm mais afinidade, vocação, interesse e formação, né? Ou seja, informação específica para disputar aqueles cargos. Então, essa é uma parte da explicação, né? Pode haver outras explicações, como o fato de ainda estar sendo finalizado o CNU 1, né? Ainda tem fases acontecendo do concurso, chamamento de provimentos adicionais, né? Então, a gente está já começando o CNU 2 sem ter terminado totalmente o 1, né? Então, tem uma sobreposição aí de camadas acontecendo. Então, isso também pode ser uma razão. Tem gente que prestou o 1, está esperando o resultado do 1, não deve ter se candidatado ao 2. Enfim, e os interesses são diversos, né, das pessoas, então a gente tem que acompanhar esse movimento ao longo do tempo para tentar entender as razões e projetar as soluções que forem necessárias a futuro. E a expectativa é que os aprovados nesses concursos, eles aprimorem o serviço público brasileiro? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante que você trouxe. Porque, veja, os concursos também, tradicionalmente, eram feitos com base em conteúdos muito específicos dos cargos para os quais, né, havia as provas, e sem uma preocupação maior de atrair pessoas que também tivessem perfil adequado para o desempenho de funções no setor público. Porque isso é uma coisa que parece banal ou irrelevante, mas não é, né? Ou seja, uma pessoa, um cidadão, quando opta por prestar um concurso, ele está mirando não apenas o salário ou a estabilidade, né, ou a perspectiva de uma carreira
profissional longa, né? Estruturada e tudo mais. Ele está também visando uma certa satisfação, obter uma certa satisfação pessoal, né? Uma realização profissional, né? Isso tem a ver com a índole da pessoa que busca atender a população, que busca oferecer a sua expertise, a sua energia, né, a sua trajetória profissional para o serviço público, né, ou seja, para o bem da coletividade, né? Eu acho que é isso que a gente busca, né, pessoas que tenham não só um alinhamento, uma capacidade técnica, né, claro, reconhecida, que é testada por meio das provas, mas tenha também uma competência relacionada ao desempenho do cumprimento da missão pública, né? Ou seja, visando o bem comum, visando o bem-estar da sociedade, buscando resolver os problemas da realidade nacional, né? Porque isso diferencia, de fato, muito o que é trabalhar no setor público e trabalhar no setor privado, né? Então, esse objetivo está sendo alcançado ou buscado por meio de uma mudança no tipo de prova, por meio dessas facilidades de acesso que nós estamos viabilizando no concurso. Pessoas que nunca antes tinham tentado ou nem pensado em fazer prova, fizeram a prova do CNU1, né, dadas as facilidades que foram oferecidas. E os primeiros resultados que a gente tem de perfil dos aprovados do CNU1 mostram que a gente está no caminho certo. São pessoas que têm perfil mais próximo ao perfil geral da população, que já é um aspecto positivo, e são pessoas que estão se deslocando para morar em Brasília, que estão trazendo famílias, que estão mudando de vida, apostando nessa profissão, né? Então, a gente acredita que isso pode ser muito interessante no futuro. José Celso, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada pelo seu tempo e por todos os esclarecimentos. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição aí sempre que necessário, e deixo aqui uma mensagem especial para os candidatos que já se inscreveram, para estudarem, se concentrarem, não esquecerem o dia da prova. A primeira fase vai ser no dia 5 de outubro, a segunda fase no dia 7 de dezembro. E os resultados iniciais devem sair no final de janeiro. É isso. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos os inscritos. Muito obrigada pela atenção. Esse programa sobre o Concurso Nacional Unificado está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.